Olá, queridos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, juntos, para refletirmos na sua palavra. Hoje pensaremos sobre um pequeno texto, mas tão rico de lições e significados, que eu vou dividir essa reflexão em duas partes. Quero pensar sobre duas irmãs bem conhecidas na narrativa bíblica, que são Marta e Maria de Betânia. Então hoje nós pensaremos sobre Marta. Nosso foco está em Marta. Nosso texto é Lucas, capítulo 10, versos de 38 a 42, que diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Senhor, que essa palavra toque profundamente os nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vivemos em uma sociedade completamente respaldada em realizações numéricas. Um exemplo disso são alguns termos que são usados por aí. Grande promoção. Aí o outro, para ser maior, vem com uma super promoção. E agora já não é mais super, é hiper promoção. E de repente já é ultra promoção. E depois mega. E agora Blaster promoção, que é Blaster é relacionado com explosão, com explosivo. E aumenta para Mega Blaster, Ultra Combo, Super Big promoção. Muitas vezes essa realidade entra na igreja também. Quer ver uma coisa? Antes era só pastor ou reverendo, se você for presbiteriano. Daí começaram a aparecer um monte de bispos por aí. Aí de repente começou a ter um monte de apóstolo. E já teve seita evangélica aparecendo por aí, até de camarada se dizendo semideus. Isso é verdade. E por aí vai. As esquisitices são muitas. Tudo também é velocidade. Não basta apresentar números, mas precisa ser em menos tempo. Tudo é para ontem. Não há tolerância alguma para atrasos. E se você acha que eu estou falando só de empresas, você se engana. Alguns mandam uma mensagem no WhatsApp e tem que ser respondido na hora. Quando isso não acontece, pronto, é o caos na vida da pessoa. Ou quando pedimos comida pelo aplicativo e o atraso acontece, muitos, se pudessem, dariam meia estrela por um atraso na entrega. Essa é a realidade da nossa sociedade consumista. Vivemos extremamente atarefados e tudo tem que ser imediato. Imediatismo é visto por alguns não como uma cultura, mas como uma contracultura. Segundo o antropologista Edward Taylor, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. O imediatismo destrói bons comportamentos como a solidariedade, a paciência, o respeito mútuo e inferioriza o homem. De certa forma, muitas vezes, não por palavras, mas por atitudes, o imediatismo contesta esses bons padrões harmônicos sociais da humanidade. Por isso é visto como uma contracultura. O excesso de tarefas é outro grande mal. Nesses tempos de pandemia, o home office tem sido uma grande novidade histórica para a sociedade. Porém, não são poucos os relatos das pessoas dizendo que a carga de trabalho aumentou consideravelmente, apesar de estarem trabalhando em casa. Isso é tão verdade que já existe um contramovimento nesse sentido chamado essencialismo, que ao ver a sua definição percebemos que também é uma armadilha. Define-se como essencialismo por fazer menos, mas ao mesmo tempo realizar mais. Num primeiro olhar, isso parece bom, porém a balança hora versus performance é desequilibrada, pois começamos a entrar em outra faceta comportamental que é sempre contraditória, chamada
perfeccionismo. Se você for numa entrevista de emprego e for perguntado sobre sua maior qualidade, existe uma resposta padrão para essa pergunta que é: sou perfeccionista. No mundo dos negócios, isso é visto como virtude. Mas a longo prazo, quantos problemas isso traz à saúde de alguém e aos seus relacionamentos humanos? O perfeccionista é um permanente insatisfeito. Não consegue ter satisfação nem realização com nada do que faz. Todos podem achar espetacular o seu feito, mas sempre, para esse perfeccionista, haverá uma falha. O poeta americano Robert Hiller escreveu o seguinte: o perfeccionismo é um perigoso estado de espírito em um mundo imperfeito. Essa frase é excelente, pois é uma loucura buscar a perfeição num mundo cheio de contrassensos e imperfeições. E por que o mundo é assim? Porque nós somos assim. Nós somos imperfeitos. Por isso, cobrar perfeição dos outros e de si mesmo é mais do que cruel, é desumano. É cobrar o impossível e trazer sobre si a certeza da frustração e da culpa. Qual é o resultado disso tudo fisicamente e psicologicamente? Ansiedade, angústia, raiva, estresse, cardiopatias, depressão, culpa, frustração, insegurança, medo e por aí vai. E espiritualmente? Bom, aí nós entramos no texto. O que lemos é simples, claro e objetivo. Resumindo, Marta trabalhava para atender a todos, enquanto Maria largou tudo para estar aos pés de Jesus. Essa imagem por si só é tão poderosa que já seria o suficiente para nossa reflexão. Mas, por favor, me permitam fazer algumas considerações a mais a respeito. Primeiro, Marta, como já falamos, ela serviu certo do modo errado. Quando leio o texto, tenho duas impressões. Ou Jesus chegou sem avisar, ou apesar de ter avisado, chegou com ele mais gente do que ela imaginava. Lucas 10:38 aponta Marta como a dona da casa. Perceba o detalhe de Lucas ao dizer que ela recebeu Jesus em sua casa. Isso provavelmente a aponta como sendo a mais velha dos três irmãos. Sim, temos Lázaro nessa família também, nunca é demais lembrar. Eles tinham um relacionamento próximo com Jesus. São citados em duas situações nos evangelhos, essa que lemos e da ressurreição de Lázaro, que o evangelista fez questão de destacar que Jesus chorou. João 11:35. Marta, como boa anfitriã, se preocupou em dar o melhor aos seus convidados. Isso é bom, está certo. Quem não quer receber bem e confortavelmente as suas visitas? Porém, esse texto nos mostra que até mesmo os bons seguidores de Cristo, algumas vezes precisam ser corrigidos. São passíveis de posturas que precisam ser reavaliadas e corrigidas. Então, qual foi o seu erro? Qual foi o erro de Marta? Está no verso 40, quando ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Primeiro erro de Marta. Essa frase revela soberba. Vejam a forma de falar com Jesus. Não te importas? O senhor não está vendo? Eu aqui me matando e minha irmã aí de boas? Só se questiona algo quando há dúvidas. Quando precisamos ser melhor orientados quanto a uma informação, ou quando, na nossa percepção, existe uma possibilidade de erro e se faz necessário realinhar pensamentos ou corrigir posturas. Dificilmente Marta estava se achando errada em trabalhar na casa. Então, o erro só poderia vir da irmã, por estar sentada, e também o erro era de Jesus, em não se posicionar diante da preguiça da irmã. Muitas vezes cometemos esse tipo de engano. Nesse mundo da correria, dos resultados, dos números gigantes, dos afazeres, da competição para ver quem realiza mais, quem faz mais serviço social, quem prega mais, qual igreja é maior, quem tem a melhor música, quem tem o maior número de grupos musicais, quem tem mais conversões e por aí afora, acabamos medindo nossa espiritualidade pelas nossas atividades. E isso é um erro. Em algum momento a Bíblia diz que Maria é preguiçosa?
que ela é relapsa, nunca ajudando em casa, nunca ajudando a irmã com os afazeres? Muito provavelmente ela não era assim. Foi apenas naquele instante, naquele momento específico e especial. E Marta preferiu julgar sua irmã e questionar a Jesus. Temos que ficar atentos a nós mesmos para, ao realizarmos nossas atividades, não julguemos os outros. Perceba, as atividades que você realiza na igreja, você as faz voluntariamente. Ninguém te obrigou, ninguém te forçou a trabalhar, ninguém te forçou a fazer nada. Cuidado para não achar que os outros têm que agir como você age. Se você tem 500 atividades na igreja, foi escolha sua e tão somente sua. Nunca se esqueça disso. O grande e real problema é quando começamos a nos achar mais corretos, ou melhores, ou merecedores de alguma deferência, merecedores de mais atenção, de algum tipo de recompensa ou autoridade, simplesmente porque somos mais ativos na igreja. Aos olhos dos escribas e fariseus, Jesus era um pecador, era indigno, não merecia consideração. Ele não fazia os sacrifícios exigidos no templo, não exigia que seus discípulos se lavassem antes de comer, como era a tradição dos fariseus, matavam a sua fome colhendo num sábado. Enfim, Jesus não cumpria os tradicionalismos e os rituais impostos pelos fariseus através do seu legalismo ao povo. Imagina julgarmos Jesus por não ir à igreja. Sim, porque ele disse que não era o lugar que fazia adoração, e sim o Espírito e a verdade. João capítulo 4, verso 23. Imagina Jesus não comparecer a uma atividade de ação social, ou em um ensaio, ou ao evangelismo, porque ele deu como resposta a isso que estaria se retirando para buscar o Pai em oração. Perceba, não estou incentivando ninguém a deixar de fazer as suas tarefas, a cumprir aquilo que propôs em seu coração. Isso é você com Deus. Apenas estou dizendo que é preciso cuidado, porque suas atividades não te fazem melhor do que ninguém, não te dá direito a nada e nem faz de você merecedor de qualquer coisa que seja. São muitos, muitos mesmo, que servem na obra de Deus, mas fazem isso sem servir ao Deus dessa obra, pois estão, na verdade, servindo a si mesmos. A postura de Marta revela um segundo erro além da soberba, a vaidade. Ela fez questão de questionar a Jesus, não chamando num canto para discretamente fazer a sua reclamação. Ela o faz na frente de todos, em alto e bom som, para todo mundo ver o quanto ela está trabalhando, quão esforçada ela era, como ela era digna de nota, como chefiava e organizava as atividades domésticas. Como diz o ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer, e no afã de sua vaidade, acabou por ouvir uma resposta que a humilhou e acabou exaltando ainda mais a postura da sua irmã. Muito cuidado com determinadas reclamações que você faz, porque julgando estar certo, julgando ser você o correto em uma situação, você pode acabar passando por uma vergonha como Marta passou. Como músico, sempre ouvi muito que músicos, artistas em geral, são pessoas muito vaidosas. Porém, a vaidade está presente em todos os seres humanos, independente do ramo de atuação. Ela é inerente ao caráter decaído do homem. Não há um sequer que, se não ficar atento, não acabe por sucumbir aos seus encantos. A vaidade vai muito além da questão da beleza física, da roupa bonita, do cosmético e do perfume. Enquanto o orgulho, que é a soberba, nos compele a exercer nossa vontade, colocando-a acima da vontade do outro, para que a nossa personalidade esteja sempre em destaque, a vaidade se incumbe de vestir esta autoimagem, ou seja, enquanto o orgulho é o estado de espírito soberbo de quem é na realidade vazio, a vaidade incumbe-se de maquiar esse vazio do orgulho para o mundo externo. A pessoa sábia, em autoanálise sincera, assume suas vaidades para si
identifica suas raízes para, aí sim, conseguir combatê-la. Soberba e vaidade são irmãs e precisamos estar atentos a elas, todos nós. Muitos que reclamam das atividades ou não atividades dos outros, na verdade, trabalham não para o Senhor, mas para suprir suas necessidades de aplauso, de serem vistos, de parecer uma pessoa de caráter, de ter aceitação social, saciar suas vaidades, parecer superior ou mais crente, enfim, 1000 propósitos, mas servir a Deus mesmo, de fato, não está. Paulo nos diz que, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu serei nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso vai me valer. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Então, para que estejamos de fato servindo a Deus, é necessário nos avaliarmos com honestidade interior, nossas reais intenções ao fazermos alguma coisa. É realmente pelo amor a Deus e ao próximo que estamos fazendo, ou só queremos mostrar ou provar alguma coisa, ou saciar nossos objetivos egoístas com o que fazemos? Marta cometeu também um terceiro erro: achar que seu serviço tinha que ser exclusivo para Jesus, sem levar em conta o sentimento e a necessidade do outro. No caso em particular aqui, o sentimento e a necessidade da sua irmã Maria. Podemos chamar isso de falta de empatia. Muitos cometem o erro de achar que só dá para servir a Deus de fato se for na igreja ou em situações relacionadas a ela. Paulo, em Colossenses 3:23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo, em qualquer lugar, seja para quem for, em qualquer situação, deve ser feito como sendo para Deus. Daí sim vem o valor em procurarmos fazer o nosso melhor. Não para termos números, resultados, algo para colocarmos num relatório, alcançarmos status ou metas pessoais, mas para dignificarmos e honrarmos e adorarmos o nome do Senhor com nossos dons e talentos em qualquer lugar, em qualquer situação, seja para quem for. Os números e resultados serão consequências e pessoas serão tratadas como pessoas e não como coisas. Fomos salvos para as boas obras. É o que nos diz em Efésios 2:10. Porém, boa obra não é só atividade em cima de atividade, é também e principalmente refletirmos Jesus em tudo que fizermos. Refletir Jesus no modo de falar é uma boa obra. Agir com compaixão é uma boa obra. Se colocar no lugar do outro e exercer misericórdia é uma boa obra. Compreender ao invés de julgar é uma boa obra. Então, diante dessas reflexões, fechamos aqui essa primeira parte com essas lições que Marta nos deixou. Ela era amiga de Jesus, mas mesmo assim cometeu os erros que nós, se não nos cuidarmos, podemos muito facilmente cometer também. Devemos atentar para não agirmos com soberba. Cuidado para não nos acharmos os mais corretos, os melhores, ou merecedores de alguma deferência, ou de mais atenção, ou de algum tipo de recompensa ou autoridade, simplesmente porque nós nos achamos mais ativos. Isso não nos torna melhores do que ninguém. Devemos também prestar atenção e lutarmos contra a nossa vaidade, avaliarmos nosso interior para determinarmos nossas intenções, para não agirmos no sentido de suprir nossas necessidades de aplauso e de sermos vistos. E por fim, atentarmos contra a nossa falta de empatia. Devemos lembrar que servir ao próximo, se colocar no lugar do outro, também é servir a Deus. O jeito de Jesus responder a Marta, quando ele diz: Marta, Marta, mostra que, apesar da repreensão, que foi dura sim, foi feita com carinho, foi feito com amor. Marta era querida de Jesus,
assim como nós somos. Por isso, estejamos atentos para não fazermos o certo do jeito errado. Semana que vem, vamos voltar a esse texto, lançando o nosso olhar, a nossa observação em Maria. Um grande abraço, que Deus te abençoe.